certo? Uma violência extrema, uma crueldade extrema. Não tinha necessidade alguma deles matarem a vítima. Não tinha nada. Ela não oferecia nenhum tipo de risco para aqueles caras. De fato, ela tentou se fugir, né, nesse primeiro momento. E, inclusive, isso está nos depoimentos, no interrogatório do suspeito, onde eles puxaram ela novamente pro carro. Daí, então, eles passaram a fazer uma série de ameaças, abalando a vítima psicologicamente para não pedir socorro. Falando que iriam, se ela pedisse socorro, tentasse qualquer outra coisa, iria jogar o carro contra os outros carros, dando pressão psicológica na vítima. Ela que estava dirigindo o carro, doutor? Não, quem estava dirigindo o carro era o Francisco Márcio. Posso dizer, pela investigação que o senhor tem até agora, que o cabeça dos três era o Márcio? Sim, quem articulou tudo foi o Francisco Márcio. Confirma a informação de que ele era pastor? Não, isso pode ser levantado pela vida dele, mas não tem nenhuma ligação com o que aconteceu, né? Essa questão da religiosidade dele em nenhum momento foi colocada nos autos. Eu não tenho conhecimento não, mas possa ser que seja. Só ainda sobre a figura dele, me perdoe. É verdade a informação de que ele teria cometido esse assalto para pagar uma dívida, o Márcio? Eles comentam que tinha alguns bens, um carro e uma moto que estavam empenhados. Eles falam que precisava levantar esse dinheiro inicialmente para poder sanar essas dívidas, né? E o objetivo era, de fato, assaltar o veículo. Capturaram, arrebataram a moça, levaram junto. E, inicialmente, o que eles relatam é que eles iam soltar ela num lugar ermo. Foram até essa localidade lá. É um local bastante ermo, inclusive a gente demorou, por conta que já era noite, para localizar o local. E lá teve uma luta corporal entre a vítima, acho que a vítima percebendo que algo pior poderia acontecer, ou ceifarem a vida dela, ou até mesmo atentarem contra a sua dignidade sexual. Isso, doutor, ela foi violentada sexualmente? Se defendeu, né? Deu uma pedrada em um deles ainda, e acabou que, diante dessa situação, eles executaram a moça. Não há indícios, certo? Em questão da violência sexual. Não há indícios. A priori, assim, pelo exame de corpo do local de crime, de forma inicial, não há indícios que houve crime sexual. A gente não descarta, a gente vai descartar com o laudo pericial. Mas já numa conversa com os peritos, não tem indícios que houve a questão da violência sexual. Eles negam, né? Eles ficam um jogando pro outro. Assim, até o do assalto. Quem articulou o assalto, quem premeditou tudo da questão do assalto, eles são bem uníssonos, falam a mesma coisa. Agora, quando chega lá a partir da cerca, porque assim, tem uma cerca, eles foram até a localidade, é uma estrada carroçável e tem uma cerca. Eles pularam a cerca com a jovem e em torno de 20 a 30 metros depois, onde ela foi executada. A partir da cerca, eles ficam um querendo jogar pro outro. Então, assim, os três participaram. Os três são responsáveis por ceifarem a vida dessa garota. Os três, sem sombra de dúvida. Francisco Márcio, por ter premeditado também a questão do assalto, ter articulado tudo, era meio que o cabeça da situação. Mas os três são responsáveis. Os três devem pagar por esse crime tão violento, tão cruel, que em todos esses anos de segurança pública, foi uma situação muito violenta, certo? Uma violência extrema, uma crueldade extrema. Não tinha necessidade alguma deles matarem a vítima. Não tinha nada. Ela não oferecia nenhum tipo de risco para aqueles caras, nada. Ela tentou somente sair da situação e lutou pela sua vida. Não tinha necessidade. Ela não, enfim, inicialmente nem resistência ela ofereceu. Ela ficou atônita, ela ficou paralisada. E os caras nem armados estavam, só pelo fato de anunciar o assalto. Então, assim, a menina muito frágil, né, meiga, pessoa que vinha da igreja, assim, não tinha nenhuma motivação para eles fazerem isso com aquela garota. Quando o senhor encontrou o corpo, como foi? É possível descrever essa cena? Como era que estava? Como é que foi essa situação? Ela estava, né, de bruço, né, deitada, a gente viu a lesão bastante contundente, né, principalmente na cabeça. Enfim, a cena foi essa, né? A gente localizou à noite. Desde o início, desde que a gente começou, o nosso objetivo não era nem prender ou mesmo, enfim, esses indivíduos. Era localizar ela e resgatar ela. O nosso objetivo de todas as forças de segurança era resgatar ela com vida. Mas
Infelizmente, eu creio que por volta de entre 2 e 3 horas, 15 horas, ela já tinha sido executada. Nathany Alves, de 20 anos, foi sequestrada durante a saída aí de um culto em uma igreja evangélica onde ela congregava, por 3 homens que o abordaram quando ela foi deixar sua bolsa. A gente vê pelas imagens, ela deixou a bolsa no banco traseiro e deu a volta para entrar, certamente para ir embora, e ela foi abordada aí por esses 3 criminosos. Logo iniciou-se aí uma caçada, né, para encontrar, como o delegado fala, o objetivo principal deles era encontrar a Nathany ainda com vida. Infelizmente, horas depois, seu corpo foi encontrado, né, em um município próximo, em uma estrada aí de chão. Pelas investigações, né, o delegado relata, ainda não saiu o laudo pericial cadavérico, eles vão aí confirmar se houve abuso ou não, mas pela cena do crime parece que não houve, né? E os 3 suspeitos foram presos, né? Você pode falar, suspeitos ou criminosos? Porque pela lei eles são condenados depois do julgamento. Então até o presente momento são suspeitos, são criminosos, né? A gente quer dizer criminosos. Então eles foram presos, né? O delegado relata aí que o cabeça de tudo foi o Francisco. Esse Francisco, ele é ex-pastor, ele já não estava mais atuando como pastor, né, como a gente vê na mídia, enfim. Não generaliza as coisas, ele já não estava mais atuando como pastor, era um desviado e estava envolvido aí em dívidas, certamente, de drogas. Então, o plano deles, né, ele arquitetou tudo, articulou tudo, foi o cabeça de tudo, né, o plano deles era sequestrar a moça, soltar ela em algum lugar próximo, roubar o carro, vender para quitar aí uma dívida. Pelo que eu vi, havia uma moto e um carro empenhorado e eles teriam que quitar essa dívida para resgatar aí esses bens, né? Então, infelizmente, eles acharam ali uma presa fácil, uma menina que a gente vê que não apresentava nenhum risco para eles, né, mas poderia ter sido uma mãe com seu filho, uma outra mulher, já que eles estavam atrás de cometer esse crime, né, sem escolher qualquer pessoa a dedo. Foi aleatório. Infelizmente, caiu aí a Nathany. O pessoal da cidade relataram que viram esses homens rodeando a cidade, né, horas antes. E, graças a Deus, eles foram presos, vai se seguir aí toda uma investigação. A motivação do crime já foi esclarecida, aí, que foi sequestro, né, para roubar aí o bem da Nathany, para poder vender e quitar essa dívida. Ela foi enterrada na segunda-feira, sobre uma forte comoção. É um caso, assim, muito pesado, né, até a gente ouve aí o delegado relatar aí tamanho da violência. Era uma moça que não apresentava risco para esses 3 monstros, né? Então, eu acredito que ela entrou em pânico ali em um determinado momento, sabendo que aconteceria alguma coisa com ela, e ela lutou ali pela sua vida. Então, era uma menina aí com 20 anos, uma carreira pela frente, sonho pela frente, né? E deixou aí a sua família. Então foi um caso assim que chocou muito o país, né? As pessoas se comoveram. Semana passada também teve uma menina de 13 anos que foi assassinada aí também por um suposto pastor que não tinha igreja, mas que tinha confiança ali da população onde eles moravam. Essa menina tinha 13 anos, eu vou apurar o caso, vou trazer aqui para vocês, né? Então, é mais um caso, o que a gente espera é só que a justiça seja feita, não em relação só à prisão, porque preso eles já foram, mas num julgamento e manter esses 3 monstros aí presos. Aí durante o depoimento do delegado eu coloquei alguns vídeos, né, até desse Francisco, que foi o cabeça dele, querendo vender o CD dele na época que ele era pastor em ônibus, pregando em igreja, né, e estava na vida aí das drogas, né, e a Nathany ali estava
cultuando a Deus quando saiu da igreja e infelizmente se deparou com esses 3 assassinos. Então a gente espera só que a justiça seja feita até o final, que eles permaneçam presos até o fim dos seus dias, né? Assim como eles tiraram a vida de uma jovem linda, né, que tinha uma vida pela frente. Deixe aqui nos comentários o que você acha em relação à permanência desses caras na prisão. Você acha que eles vão permanecer, cumprir 100% da pena? Ou você também conhece as leis brasileiras, né? Eles cumprem um tanto, se comportam, saem da prisão e fazem coisas piores. Então deixa o like se puder, é de graça, ajuda muito o canal. Se inscreva no canal também. Muita gente que assiste nossos vídeos não são inscritos no canal. O canal não vai fazer mal para vocês. A gente sempre traz aqui as notícias, né? Não tão boas, mas são a realidade do nosso país. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.